Para quem está começando um projeto estrutural, muitas vezes pode ser difícil entender eh, qual é o próximo passo, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, né? E especialmente para quem está no início de carreira, às vezes não fica tão fácil assim entender qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer num projeto estrutural. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí quais são as 4 fases de um projeto estrutural que a gente tem de uma maneira mais geral, de uma maneira mais global. Tá legal? Meu nome é Juliano, eu sou engenheiro civil, trabalho com projeto de estruturas há mais de 10 anos e eu vou trazer para vocês hoje o que seriam essas 4 fases dentro de um projeto estrutural, de modo que cada fase ela antecede a próxima fase. E assim a gente vai desde a parte inicial até o final, onde a gente entrega esse projeto estrutural. A primeira fase a gente chama de concepção estrutural. Ela é de extrema importância. É nessa fase que a gente vai definir tanto a geometria da estrutura, os materiais a serem utilizados, quais são os carregamentos que essa estrutura sofre, qual é a utilização dessa estrutura. Então, é aqui que a gente faz a concepção, define toda a geometria, carregamento, tudo relacionado à parte de definir de fato o que é a estrutura. Aqui tem algumas coisas que são bem importantes. Primeiro, a concepção ela é responsável pelo seu projeto ser bom ou não ser tão bom. É ela que vai definir quão bom vai ser o seu projeto. Também é importante fazer a compatibilização com outras disciplinas, né? Especialmente a arquitetura. A gente não pode projetar uma estrutura sem levar em conta como é que está a arquitetura, né? Porque a gente tem que atender à arquitetura. Então eu sempre falo, a edificação ela é feita para alguma utilização. E a arquitetura geralmente pensa nisso. A gente tem que fazer a estrutura para que essa edificação atenda a esse uso para qual ela foi definida. Tá? Então, essa fase ela é extremamente importante e é muito importante a interação, tanto com o cliente, seja seu cliente final ou seu cliente que seja a construtora ou arquiteto ou o próprio cliente final, e também fornecedores. Para você saber questão de materiais. Se a gente vai definir materiais, é importante entender quais são os materiais disponíveis na sua região ou na região que vai ser feita a obra no caso. Feito a parte de concepção, a gente entra na segunda etapa, que aí sim é a parte de análise estrutural. A gente chama de análise estrutural, que é onde a gente vai definir qual é o comportamento da minha estrutura frente a tudo aquilo que a gente definiu lá na etapa de concepção. Ou seja, qual é o efeito que aquelas ações, aquele carregamento vai ter naquela geometria, naqueles materiais que eu defini. Aqui a gente vai encontrar deslocamentos, esforços. Aqui a gente está fazendo fato uma simulação da estrutura real. É basicamente uma etapa de cálculo mesmo, legal? E nessa etapa ela é de extrema importância, porque a gente precisa validar o comportamento da estrutura. A gente precisa de modo que a estrutura tenha um comportamento adequado. E aqui vai um adendo. Por mais que os softwares calculem para a gente, que eles calculem esforços, dimensionamento de forma automatizada e muito rápida, a gente precisa ter aquela visão se aquilo realmente está adequado, se está coerente. Porque muitas vezes os critérios adotados nos programas eles não se aplicam a 100% dos casos. Então a gente precisa estar refinando os programas, as ferramentas computacionais para que chegue no resultado que a gente espere. Então, cabe sempre ao engenheiro, vou reforçar sempre, cabe sempre ao engenheiro fazer essa análise, essa validação dos resultados. Feito a análise, a gente entra na terceira etapa, que aí sim é a parte de dimensionamento e detalhamento. Ou seja, aqui a gente vai pegar os resultados da análise e vai dimensionar as nossas peças e vai fazer o detalhamento final. O detalhamento final é definir ali armaduras necessárias nos elementos, é isso que vai para a obra depois. E aqui vale a mesma premissa da etapa 2. Por mais que as ferramentas façam para a gente dimensionamento, detalhamento de forma automatizada, tem esses processos automatizados que são muito bons, porque eles dão muita produtividade, permitem que a gente faça análises diferentes, ganhe tempo na elaboração do projeto. A gente precisa sim, como engenheiro, validar se os resultados realmente são coerentes, são adequados para aquele tipo de estrutura. Então, não é só pegar o resultado final, a gente precisa, como engenheiro, validar os resultados obtidos pelas ferramentas. E eu vou trazer um ponto aqui para que não fique dúvida. Eu não estou falando em refazer os cálculos. Não é saber se o resultado final realmente era para ser 4 barras de aço de meia polegada. Aqui é a gente saber se o comportamento final está adequado. Por exemplo, era realmente para dar mais armadura na parte inferior da viga? Sim ou não? Então, se realmente deu mais inferior, a chance de o resultado estar certo ela é muito grande. O que geralmente ocorre uma inversão de resultados. Então, dá um pouco mais de armadura na parte superior do que na parte inferior. E o pessoal acaba não fazendo essa validação adequada, sendo que o resultado correto
era mais armadura na parte inferior. Tá? Então, essa é a validação que a gente tem que fazer. Não é conferir se o resultado foi realmente 12,55 toneladas força de momento. Não é isso. É realmente validar se a concepção, o resultado final, o arranjo de armadura, ele está com aquilo que a gente esperava. E por fim, a gente chama da nossa etapa 4, aí sim a etapa final, que seria o resultado final do nosso projeto impresso, plotado, entregue ao cliente. Chama de detalhes, desenhos e plantas. É aqui onde a gente vai pegar tudo aquilo que a gente fez na etapa 1, 2 e 3, condensar em documentos que vão ser entregues para o nosso cliente final e para posterior execução. É muito importante que esses documentos sejam claros, não gerem dúvidas, sejam bem organizados, porque na execução, porque de nada adianta a gente fazer um projeto bem refinado, bem conceituado, com cálculos refinados, com o máximo de atenção, se na obra a gente não executar conforme o projeto, por falta de clareza na execução, falta de clareza na nossa entrega final. Então, essa etapa ela é de extrema importância. Tomar muito cuidado no que a gente está entregando para o nosso cliente, porque ele é o nosso cliente final, ele só vai ver esse resultado aqui. Tudo que a gente fez para trás, daqueles cálculos, validações, ele não vai enxergar, ele vai enxergar esses desenhos e plantas. Então, essas foram as 4 etapas que definem um projeto estrutural. Então, reforçando, começando por concepção, parte 2 da análise, faz o dimensionamento e detalhamento e gera esses desenhos e plantas finais e relatórios, o que tiver que gerar. Obviamente, nem sempre é tão linear, então a gente às vezes acaba indo na fase 1, 2, 3, volta na fase 1, 2, 3, antes de chegar realmente na fase 4. A gente pode trabalhar muitas vezes com estudo preliminar, pré-executivo, projeto executivo, que são outras formas de trabalhar também, mas sempre seguindo essa lógica, A gente precisa fazer a concepção primeiro, fazer a análise, dimensionar, para então detalhar e gerar os desenhos. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona a elaboração de um projeto estrutural, que fases que são, e bota aqui no comentário qual é a fase que você tem mais dificuldade hoje, que você leva mais tempo, o que você precisa melhorar na entrega dos seus projetos, tá? Te vejo nos próximos vídeos.